Olá, pessoal de Constitucional. Vamos começar a nossa conversa de hoje relembrando as etapas de formação da medida provisória. Essa aula sobre medida provisória, sobre poder e lei delegada, nós havíamos feito em live, mas algumas pessoas querem assistir novamente ou não puderam assistir, então vamos lá. Artigo 62 da Constituição traz lá um ato normativo de força primária, que é a medida provisória. Ela tem força de lei, então ela é um ato normativo primário ao poder do executivo. Então o executivo, ele tem a seu serviço esse ato normativo primário e tem os atos normativos secundários. Nós vamos ver hoje esses atos primários, que são a medida provisória e a lei delegada. A lei delegada, ela é feita pelo presidente da República quando ele entender um caráter de urgência e relevância. Ele é que determina o que ele entende como urgente e relevante na edição dessa medida provisória. A medida provisória, depois que ela é publicada, ela já entra em vigor, porque assim, essa semana a gente viu assim muitas discussões acerca de medidas provisórias que foram convertidas em lei, e às vezes a imprensa dá uma certa bagunçada aí nos conceitos jurídicos. Então, por isso que eu tô aqui para fazer esse reforço. A medida provisória, ela entra em vigor logo que o presidente publica. Então, ela foi publicada no Diário Oficial, ela já está válida, tá? A partir de então, o trabalho do Congresso Nacional é verificar se aquela medida provisória vai continuar como medida provisória, e ela tem no máximo 120 dias, 60 dias, se não convertida em lei, ela ganha automaticamente mais 60 dias. Então, o papel do Congresso é analisar se ele vai deixar essa medida como provisória ou se ele vai convertê-la em lei. E aí, quando essa medida provisória ela é publicada, o presidente do Congresso, ele já abre os processos dessa tramitação. Ele cria uma comissão mista de deputados e senadores que podem apresentar emendas ao texto dessa medida provisória. Então, essa semana a gente viu isso, uma medida provisória que fixava um valor e que, quando tramitou, esse valor de auxílio foi aumentado. Então, a comissão mista, ela pode fazer isso. Depois dos trabalhos da comissão mista, ela faz um parecer, e esse parecer vai para a votação da Câmara dos Deputados. Quando ele chega lá na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados vai decidir se aprova aquele projeto de lei de conversão da MP em lei ou se ele rejeita. Em aprovando o texto daquela medida provisória, ele vai para o plenário do Senado. E é interessante destacar que votação de projeto de lei de medida provisória, de conversão de medida provisória em lei, não é feita em comissão. O trabalho da comissão mista é só fazer o parecer. A votação é feita no plenário. Vai para a votação do plenário do Senado. Em o Senado aprovando, vai então para a mesa do presidente da República para ele verificar, como ele tem um papel de sancionar qualquer projeto de lei, se ele concorda com aquelas mudanças que foram feitas. O presidente da República pode concordar, fazer sanção tácita, né, quando passa mais de 15 dias em silêncio, ou sanção expressa, ou ele pode fazer vetos. Como nós já vimos, vetos totais, ele rejeita todo aquele projeto, ou ele faz vetos parciais, como aconteceu essa semana da medida provisória, que foi convertida em lei, autorizando o auxílio para as pessoas durante esse isolamento social, com alguns vetos. Esses vetos voltam para o Congresso, e o Congresso pode manter os vetos ou rejeitar os vetos. Segue toda a tramitação normal de uma lei ordinária. Bom, essa é a primeira situação. Segunda situação, a medida provisória não foi convertida em lei. Passou 120 dias, o Congresso rejeitou a ideia de transformá-la em lei, ou caducou o tempo, passou os 120 dias e não foi convertido em lei. E aí,
cuida dessas relações jurídicas. O artigo 62 diz lá que o Congresso Nacional tem que editar um decreto regulamentar. E esse decreto, ele vai cuidar dessas relações jurídicas. Ok. Só que, se o decreto não for aprovado, o texto da medida provisória vai passar a valer, passados 60 dias do fim da medida provisória, é o prazo que o Congresso tem para fazer esse decreto. Passou esse prazo, se o Congresso não fez o decreto, o texto da MP, que não funciona mais como MP, não nos atinge mais, não cria novas relações jurídicas, ele passa a funcionar como se fosse um decreto regulamentar ali, um decreto do legislativo, ok? Então, a medida provisória, ela dura 60 dias, o Congresso Nacional tem 45 dias para apreciá-la, se não apreciar dentro dos 45 dias, ela entra em regime de urgência, ela sobresta a pauta, tranca a pauta, ok. Deu 60 dias, não foi convertida em lei, ela automaticamente ganha 60 dias. Trabalho da comissão mista faz uma análise dos pressupostos constitucionais da MP, analisando se ela não incide sobre aqueles campos de vedação que estão lá no parágrafo 1º do artigo 62. Comissão mista faz um parecer, manda então para votação na Câmara dos Deputados pelo plenário, plenário discute, votação em plenário aprovando, vai para a votação de plenário no Senado, Senado aprovando, vai para a mesa do presidente, o presidente pode sancionar ou vetar. Ok. O Congresso Nacional não quis converter a medida provisória em lei. Passou 120 dias, a medida provisória não cria mais relações jurídicas. O Congresso tem, então, 60 dias para editar essas relações. Por meio de decreto, ele vai cuidar. Se ele não fizer o decreto, então, o texto da medida provisória passa a funcionar como se decreto legislativo fosse. A outra espécie normativa que o Poder Executivo tem é a lei delegada. O nome já diz, o presidente quer fazer uma lei, ele tem que pedir a autorização do Congresso e essa autorização vem em forma de resolução. Essa autorização, essa delegação vem em forma de resolução. O presidente não pode legislar sobre os campos que estão lá no artigo 68, parágrafo 1º, que são objetos de vedação. Essa delegação, o Congresso vai fixar os termos da delegação, ou seja, os limites em que o presidente pode fazer essa lei, então as condições para que ele possa fazer a lei, e lá no parágrafo 3º do artigo 68 diz que o Congresso ainda pode escolher que a palavra final sobre sobre essa lei delegada é do próprio Congresso Nacional, tá? Então, a lei delegada é uma lei que o presidente precisa de autorização para fazer, não pode incidir sobre os campos do parágrafo 1º, essa delegação vem em forma de resolução, a resolução vai determinar quais os limites que o presidente vai ter que obedecer para a feitura dessa lei delegada, isso está lá no parágrafo 2º, e no parágrafo 3º do artigo 68, diz que o presidente da República, ele pode ter a palavra final dessa lei, na verdade, submetida ao Congresso Nacional, então não é ele que vai dar a palavra final sobre essa lei delegada, mas sim o Congresso Nacional. Eu espero que tenha ficado claro o artigo 62 e artigo 68, e muito obrigada pela atenção de vocês.